Ed e Lorraine Warren são os investigadores paranormais mais famosos do mundo. Segundo eles próprios, eles trabalharam em mais de 10 mil casos, alguns dos quais foram transformados em livros e filmes. Os filmes do Invocaverso são baseados no trabalho dos Warren. Então, vamos dar uma olhada em alguns dos seus casos mais assustadores e perturbadores. Portanto, tire as crianças da sala, apague a luz e coloque seus fones para uma melhor experiência, porque a partir de agora vai ficar assustador. Dezembro de 1975, Amityville, Nova York. George e Kathleen Lutz estavam à procura de uma casa. Embora o preço pedido pela casa de número 112 na Ocean Avenue em Amityville fosse mais alto do que o seu orçamento, ainda era uma pechincha. Em breve os Lutz descobririam o porquê. Um ano antes, naquela casa, em 13 de novembro às 3h15 da manhã, o jovem de 23 anos Ronald DeFeo Jr., também conhecido como Butch, enlouqueceu. De forma vagarosa e sistemática, ele foi de quarto em quarto e assassinou toda a sua família. O pai de Ronald, mãe, 2 irmãs e 2 irmãos foram todos baleados com um rifle de calibre 35 enquanto dormiam. Ronald alegou que ouvia vozes que o instigavam a matar. Seu advogado, William Weber, tentou alegar defesa por insanidade, mas não funcionou. Em novembro de 1975, ele foi condenado a 6 prisões perpétuas consecutivas. Um mês depois, George e Kathleen Lutz, junto com seus 3 filhos, mudaram-se para a casa dos DeFeo. Os Lutz não eram muito religiosos, mas pediram a um padre local para abençoar a casa. Enquanto a família estava arrumando a mudança, o padre Pecoraro estava em um quarto, no andar de cima, fazendo uma oração. Assim que ele espalhou água benta, o padre ouviu uma voz que dizia: "Sai daqui!". Padre Pecoraro não contou aos Lutz o que aconteceu, mas os advertiu para não usar aquele quarto do segundo andar como um quarto e ficar longe do quarto se pudesse. Eles seguiram o conselho? Claro que não. Eles desejariam que tivessem feito. Dentro de alguns dias, os Lutz notaram atividades estranhas. No início eram apenas sons. Portas batendo, passos, murmúrios estranhos. Então o aquecimento não funcionava. Não importava o quanto eles aumentassem a temperatura. Eles mantinham uma fogueira acesa dia e noite. Às vezes, George via rostos demoníacos nas chamas. Missy Lutz, na época com 5 anos, começou a falar sobre um amigo imaginário chamado Jody. Slime verde foi encontrado escorrendo pelas paredes e pelas fechaduras das portas. Portas e janelas foram encontradas danificadas de repente. Uma noite, George viu sua esposa Kathy se transformar em uma velha que parecia uma bruxa. Ele viu pegadas de casco na neve indo em direção à casa deles. George acordava às 13h15 da manhã, todas as manhãs, a mesma hora que a família DeFeo foi morta. Uma noite, ele ouviu a cama de seus filhos batendo no chão, mas não conseguiu fazer nada porque ele estava paralisado na cama por uma força invisível. Mais tarde, naquela noite, ele viu sua esposa levitando e se movendo pela cama. Na manhã seguinte, após apenas 28 dias, eles deixaram a casa em Amityville com todos os seus pertences e foram morar com amigos. E foi aí que trouxeram os Warren. Em 6 de março, Ed e Lorraine Warren realizaram uma sessão espírita na casa com vários médiuns. Lorraine, uma clarividente, disse ter encontrado o espírito de Ronald durante a sessão e sentiu o que descreveu como uma sensação avassaladora de depressão. O inumano, o demoníaco, são atraídos para onde ocorrem tragédias, assim como uma mariposa seria atraída pela luz. E quando a família Lutz se mudou 13 meses após esses assassinatos, tinham mantido alguns dos móveis que estavam lá originalmente. Ed Warren disse que a casa estava possuída por demônios. A equipe de médiums tirou uma série de fotos em time-lapse do corredor no andar de cima. Nenhuma das fotos mostrou nada fora do comum, exceto uma. Lembre-se de que o irmão mais novo de Ronald DeFeo, John, tinha apenas 9 anos na noite em que foi morto. A foto mostra, espiando de um dos quartos, um menino pequeno com olhos brilhantes. Depois que os Lutz saíram da casa, as coisas voltaram ao normal. 2 anos depois, eles contaram sua história ao autor Jay Anson, que lançou o livro Horror em Amityville. O livro foi um sucesso instantâneo, vendendo mais de 6 milhões de cópias. A história ganhou ainda mais notoriedade em 1979, quando o filme Horror em Amityville chegou aos cinemas. Desde então, 12 livros e um total de 28 filmes foram inspirados na história. Hoje, a casa de Amityville parece muito ainda como era na década de 70, e mesmo depois de todo esse tempo, ainda é uma das casas mais famosas e assustadoras do país, e talvez até do mundo. Em 1970, Donna, uma estudante de enfermagem, recebeu um presente de sua mãe para o seu 28º aniversário. Uma boneca Raggedy Ann. Donna adorou a boneca e a levou para sua casa, que compartilhava com outra jovem enfermeira chamada Andy. A boneca ficava sentada no sofá da sala, mas Donna e Andy perceberam que a boneca aparecia em diversos cômodos da casa. Donna deixava no sofá da sala antes de sair para o trabalho, e ao voltar para casa a boneca estava em seu quarto, com a porta fechada. Então Donna e Andy começaram a encontrar bilhetes pela casa.
Eles estavam escritos com a letra de uma criança e diziam "me ajude". Os bilhetes estavam escritos em um papel tipo pergaminho, que elas não tinham em casa. Um dia, elas chegaram em casa e a boneca tinha se movido novamente, mas dessa vez tinha uma substância vermelha pegajosa em suas mãos que parecia ser sangue. Dentro de algumas horas, a substância vermelha desapareceu. O namorado de Andy, Lou, disse que a boneca lhe deu um sentimento arrepiante e pediu para se livrar dela, mas elas não o fizeram. Naquela noite, enquanto Lou estava dormindo, ouviu um barulho no quarto, como se alguém estivesse caminhando por lá. Depois ele sentiu algo na cama. Olhou para cima e viu a boneca rapidamente rastejando sobre sua cama em direção ao seu corpo. Ele tentou gritar, mas a boneca cobriu sua boca e o sufocou até desmaiar. Na manhã seguinte, ele tentou convencer a si mesmo de que tudo tinha sido um sonho, mas ele não conseguia se livrar disso. Donna e Andy não sabiam o que fazer. Elas sentiam que estavam enlouquecendo. Elas contataram uma médium local em busca de ajuda. A médium realizou uma sessão espírita e disse às mulheres que a boneca estava possuída por uma menina de 7 anos chamada Annabelle Higgins. Mais tarde, descobriram que o corpo de uma menina jovem foi encontrado na propriedade anos antes mesmo que o prédio onde eles moravam fosse construído. A médium disse às meninas que a boneca, que agora chamavam de Annabelle, só queria alguém para brincar, amar e cuidar dela. Annabelle pediu permissão para ficar na boneca e viver com as jovens enfermeiras. Elas sentiram pena de Annabelle e concordaram em deixá-la na boneca e cuidar dela. Isso se mostrou um terrível erro. Após a partida da médium, Andy e Donna explicaram a história a Lou para tentar convencê-lo a concordar. Ele disse que a história só piorava as coisas, livrem-se da boneca. Elas ainda disseram não. Nos dias e semanas seguintes, as atividades estranhas continuaram. Sons no meio da noite, Annabelle se movendo de um cômodo para o outro e agora os bilhetes mudaram de "me ajude" para "ajude Lou". Um dia, Lou estava ajudando Donna e Andy a fazer as malas para uma viagem de carro. Ele viu que Annabelle parecia ter sido jogada no chão e então foi pegá-la e sentiu uma dor aguda no peito. Olhou para baixo e viu sangue se infiltrando pela sua camisa. Por baixo ele tinha 7 arranhões longos e sangrentos na forma do sinal do demônio. Dentro de 2 dias as marcas desapareceram como se nunca tivessem estado lá. Finalmente, Andy e Donna concordaram em fazer algo. Elas ligaram para a igreja e explicaram o que estava acontecendo. A igreja entrou em contato com Ed e Lorraine Warren. Ed Warren era o único leigo reconhecido pela igreja como demonologista. Os Warren chegaram e conversaram longamente com as jovens mulheres. Ed e Lorraine explicaram que a boneca não estava possuída por uma menina, mas sim por um demônio. E agora que o demônio havia sido convidado a morar ali, ele tentaria encontrar um hospedeiro humano. Os Warren concordaram em levar a boneca e colocá-la em um lugar onde o demônio não pudesse escapar. Então Ed colocou Annabelle no banco de trás do carro e sugeriu que eles não pegassem rodovias para voltar para casa. Várias vezes durante a viagem, o carro tentou sair da estrada por conta própria e os freios falhavam, voltavam a funcionar e depois falhavam novamente. Ed virou-se e jogou água benta em Annabelle, e depois disso, o carro funcionou normalmente. Mesmo depois de terem levado Annabelle para casa, ela continuou a atormentar e aterrorizar. Ela se movia pela casa e em algum momento Ed encontrou a boneca levitando perto de sua escrivaninha. Um dia, um jovem padre estava visitando e viu Annabelle. Ele zombou da boneca e disse: "Você é apenas uma boneca, não pode machucar ninguém." A caminho de casa, seus freios falharam e o padre foi morto. Várias pessoas que zombaram de Annabelle acabaram em acidentes de carro logo depois. Finalmente, os Warrens colocaram Annabelle em uma caixa de vidro, e na caixa havia um bilhete que diz de forma sombria: "Não abra de jeito nenhum." Hoje, Annabelle ainda está em sua caixa de vidro no Museu do Oculto na casa dos Warren. Caçadores de fantasmas, médiuns e psíquicos ainda visitam Annabelle até hoje. Todos relatam sentir uma energia negativa e sombria vindo da boneca, mas ninguém abre a caixa, e todos a tratam com respeito. Quando a Invocação do Mal foi lançado em 2013, ele foi elogiado não apenas por ser extremamente assustador, mas por parecer uma história real. E isso ocorre porque de fato a história é real. Em janeiro de 1971, a família Perrin se mudou para uma antiga fazenda em Harrisville, Rhode Island. Quase imediatamente, Carolyn, Roger e suas 5 filhas começaram a ver coisas estranhas acontecendo. Como na maioria dessas histórias, a primeira atividade foi tão pequena que mal era percebida, como objetos fora do lugar. Carolyn se deu conta que a sua vassoura nunca estava no mesmo lugar onde a deixara. Então, os barulhos começaram. Batidas fortes, passos e sons de pessoas andando pela cozinha. Um dia, Carolyn encontrou pegadas lamacentas e pequenos montes de terra no chão recém-lavados de sua cozinha. Então as meninas começaram a ver espíritos pela casa. A maioria dos espíritos ignorava as meninas, mas alguns não. E todos esses espíritos estavam zangados. Cindy Perrin, de 8 anos, continuava ouvindo uma voz sussurrando em seu ouvido. Dizia: "Há 7 soldados mortos nas paredes." Um dia, Carolyn entrou na cozinha e viu um homem em pé, lá apoiado na parede. Ela disse que ele estava vestido com roupas antigas, o que fazia sentido. A casa havia sido construída em 1736.
Fantasmas também apareciam sentados à mesa de jantar deles, e alguns pareciam estar cientes de que os Perrin estavam ali. Os fantasmas apontavam para eles e depois desapareciam. Outros os ignoravam antes de desaparecer. Então Carolyn pesquisou a história da casa e descobriu que ela estava na família Arnold por gerações. Ela pensou que o homem que viu na cozinha era John Arnold. Carolyn descobriu que houve pelo menos 8 mortes na propriedade. Algumas delas foram horrendas e algumas foram de crianças. Carolyn descobriu que a força maligna principal era o espírito de uma mulher chamada Bathsheba Sherman, que viveu na casa no meio do século XIX. Ela não era uma mulher agradável, tinha uma reputação de espancar e não dar comida aos empregados. Enquanto seu marido Judson trabalhava na fazenda, ela cuidava da casa. Bathsheba teve 4 filhos, 3 dos quais morreram muito jovens. A lenda local afirma que Bathsheba era uma bruxa porque um bebê, enquanto estava sob seus cuidados, morreu misteriosamente. A causa da morte foi determinada como sendo uma agulha de costura que perfurou o crânio do bebê. Os moradores acreditavam que isso era uma oferenda ao diabo, mas Bathsheba nunca foi condenada por qualquer crime. Quando Bathsheba morreu, a lenda diz que ela se transformou em pedra. Os pais disseram que às 5h15 todas as manhãs havia o cheiro de carne podre na casa e o ar ficava terrivelmente frio, e o aquecimento não funcionava. Em uma noite especialmente assustadora, a cama de Roger Perrin foi levantada no ar e jogada no chão. Logo depois, Carolyn começou a sentir que Bathsheba estava tentando fazê-la matar suas filhas da mesma forma que matou as suas. Foi quando os pais chamaram Ed e Lorraine Warren. Os Warren passaram algumas horas na casa conversando com os pais. Depois eles realizaram uma sessão espírita contra a vontade de Roger Perrin. De acordo com Roger, em suas próprias palavras, os Warren vieram e fizeram a sessão na casa, e aquilo não foi algo bom. Eu era contra, mas eles fizeram de qualquer maneira. E 3 a 5 minutos após a sessão, minha esposa ficou completamente irreconhecível. Foi como uma distorção, alguém a estava esmagando, e sua cadeira saiu do chão e voou direto em minha direção. Eu tentei ajudá-la, ela estava completamente fora do ar naquela altura, falando palavras sem sentido. Nesse ponto, Roger já tinha visto o suficiente. Na verdade, ele socou Ed na boca e expulsou os Warren da casa, dizendo-lhes para nunca mais voltarem. Após a sessão, as assombrações pararam. Agosto de 1977, Enfield, norte de Londres. Este foi considerado um dos eventos que prova a existência de poltergeist. Peggy Hodgson tinha acabado de colocar seus filhos na cama quando ouviu o som de uma cadeira sendo arrastada pelo chão do quarto. Peggy entrou no quarto e suas filhas estavam debaixo das cobertas, aterrorizadas. A cadeira estava virada de cabeça para baixo no chão e elas disseram que não fizeram isso. Elas afirmaram que a cadeira se moveu por conta própria. Então Peggy apagou as luzes e ouviu o som de arranhões quando as acendeu novamente. Ela viu um guarda-roupas deslizar diversos centímetros pelo chão. Peggy não tinha certeza do que estava acontecendo. Ela tentou empurrar o guarda-roupas de volta para o lugar, mas ele não se moveu. Peggy chamou seus vizinhos para garantir que não estava ficando louca. Os vizinhos também ouviram os sons. Peggy finalmente chamou a polícia. Uma das policiais que responderam disse que ouviu batidas e viu a cadeira balançar. Em seguida, ela viu a cadeira deslizar pelo chão por cerca de 9 metros. Isso está no relatório oficial da polícia, mas a polícia disse que não havia crime, então não tinha nada que eles pudessem fazer. Após alguns meses, todos na casa estavam dormindo no mesmo quarto e então a atividade piorou. Vozes de um homem idoso começaram a sair de Janet e seus lábios não se moviam. Essa voz estava vindo de uma menina de 11 anos. Peggy não sabia a quem recorrer, então ela foi para a mídia. Logo, repórteres e investigadores paranormais cercaram a família, realizando teste após teste. Existem fotos de Janet sendo levitada da cama. Há vídeos de sons de batidas respondendo a perguntas de médiums. Guy Playfair era um escritor e parapsicólogo da Sociedade de Pesquisa Psíquica. Ele passou muito tempo com a família. Ele testemunhou muita atividade de poltergeist com seus próprios olhos. Em 1978, o poltergeist de Enfield atraiu a atenção de Ed e Lorraine Warren. Nesse ponto, os Warren eram ícones na pesquisa paranormal. Eles voaram para Londres para investigar. Ed estava convencido de que havia uma presença demoníaca. A voz que saía de Janet disse que seu nome era Bill, e que ele viveu e morreu na casa. A voz disse que ele morreu de hemorragia cerebral enquanto estava sentado em uma cadeira. O filho de Bill confirmou que tudo isso era verdade. Alguns tempos depois, Gross foi contatado por Terry Wilkins, cujo pai Bill estava enterrado em um cemitério próximo e havia morado na casa antes da mudança da família Hodgson. Surpreendentemente, a voz descreveu as circunstâncias precisas da morte de Bill Wilkins, e isso é exatamente o que aconteceu. Ele morreu na cadeira na sala de estar. O poltergeist Enfield torturou Peggy, Janet e toda a família por 18 meses. Quase arruinou suas vidas. E então, tão rapidamente como começou, ele parou. Os Snedeker moravam ao norte do estado de Nova York. Philip, o filho mais velho de Carmen e Alan Snedeker, tinha linfoma de Hodgkin e seu hospital ficava em Connecticut. Em 1986, Carmen e Alan decidiram alugar um lugar próximo ao Hospital Yukon, pois estavam cansados da viagem. Eles juntaram seus 4 filhos e 2 sobrinhas e se mudaram para um espaçoso duplex em uma rua tranquila em Southington, Connecticut.
Assim que se mudaram, Alan começou a fazer reformas no porão para criar um quarto para Philip. Enquanto limpava algumas ferramentas enferrujadas e outros objetos no porão, ele encontrou um equipamento antigo que não reconheceu. Parecia uma bomba com algumas mangueiras antigas saindo dela. Descobriu-se que era um equipamento de embalsamamento para cadáveres. Alan continuou as reformas. Ele encontrou 2 quartos. Um era a sala de embalsamamento, completa, com equipamentos e ralos enferrujados no chão. O outro quarto era uma sala de exposição de caixões. Os Snedeker agora perceberam por que o aluguel era tão baixo para uma casa tão grande. Costumava ser uma funerária. A funerária Hallahan, para ser mais exato. O quarto de Philip seria a antiga sala de caixões. Quase imediatamente ele ouviu sons estranhos e vozes. Ele viu figuras escuras se movendo nas sombras. Ele viu um homem de cabelos brancos e terno risco de giz. Uma noite ele viu corpos empilhados contra a parede. Philip estava tão assustado que pediu para dormir no hospital, o que seus pais não permitiram. Carmen achava que Philip estava alucinando devido à medicação para o câncer, mas logo todos começaram a ver e ouvir coisas. Quantos corpos passaram por essa casa ao longo dos anos? Bem, era uma funerária por algumas décadas, então milhares de corpos. Sim, os Snedeker sabiam que tinham fantasmas. Inicialmente, os fantasmas apenas faziam barulhos e moviam coisas pela casa. Eles encontravam lâmpadas desaparafusadas de suas tomadas, mas que ainda emitiam luz de alguma forma, e por toda a casa havia o cheiro de fezes e decomposição. Isso se tornou insuportável. Toda a família estava aterrorizada. E justo quando não aguentavam mais, os fantasmas se tornaram violentos. O que começou como sons estranhos, odores e visões de espíritos, logo se tornou muito mais. Os espíritos se tornaram fisicamente violentos. Uma noite, Carmen e sua sobrinha Tammy tiveram um encontro assustador. Carmen acordou e sentiu uma energia sombria ao seu redor. Ela não conseguia ver nada, mas sentiu mãos frias alcançando por baixo do seu pijama e agarrando sua roupa íntima. Então ela ouviu uma risada maligna. A sobrinha de Carmen teve o mesmo encontro, mas ela estava aterrorizada. Eventualmente, tanto Carmen quanto seu marido Alan foram atacados várias vezes pela entidade. Uma noite, Carmen finalmente viu os fantasmas. Um deles tinha cabelos brancos compridos e olhos brancos. O outro tinha cabelos pretos e olhos pretos. Foi então que eles chamaram Ed e Lorraine Warren. Os Warren e sua equipe de investigadores passaram 9 semanas na casa dos Snedekers. E durante esse tempo, eles viram tudo o que os Snedekers relataram. Membros da equipe foram empurrados, esbofeteados e até mesmo derrubados. Ed e Lorraine pesquisaram a história da casa. Descobriram que um dos embalsamadores que trabalhavam lá era necrófilo. Ed disse que o espírito impregnou a casa com maldade. Os Warren sentiram que o exorcismo funcionaria, e depois que a casa foi purificada, os Snedekers se mudaram. Então os Warrens contrataram o autor Ray Garten para documentar tudo o que aconteceu na casa. A documentação desses eventos se tornou o livro Em um Lugar Escuro, a história de uma assombração verdadeira. O caso dos Snedekers também foi transformado no filme A Casa do Medo, lançado em 2009. E o proprietário se certifica de informar a todos os inquilinos que a casa já foi uma funerária e que os locatários devem levar isso em consideração antes de assinarem um contrato de locação. Ed e Lorraine Warren são possivelmente os investigadores paranormais de maior sucesso na história. Eles escreveram ou contribuíram com pelo menos 30 livros sobre seus casos. Seu trabalho inspirou os filmes do Invocaverso, uma franquia cinematográfica que vale mais de 2 bilhões de dólares. Mas os Warrens têm seus haters, com muitos céticos chamando-os abertamente de fraudes e aproveitadores. Então, qual é a verdade? Bem, Ed e Lorraine Warren se conheceram quando tinham 16 anos em um cinema local. Sua conversa logo se voltou para o paranormal. Ed acreditava que cresceu em uma casa assombrada e Lorraine afirmava ser clarividente. Eles se casaram aos 19 anos, quando Ed estava de licença do exército. Logo começaram a ganhar a vida como artistas. Eles visitavam casas que acreditavam estar assombradas, faziam pinturas e depois tentavam vender a pintura ao proprietário. Bom, é um negócio bem difícil, então Ed complementava sua renda dirigindo um ônibus. Embora estivessem fazendo um nome para si mesmos localmente como investigadores paranormais, seu grande avanço veio em 1979, com um caso de horror em Amityville. Quando os Warrens chegaram em Amityville, eles trouxeram uma equipe de filmagem inteira com eles. Infelizmente, a equipe de filmagem não capturou nada, exceto os gemidos de alguns médiums. Sim, e o menino fantasma. Mas é uma foto assustadora, mas na verdade é uma fotografia de Paul Bartz, um dos investigadores. E ele não tem olhos brilhantes, aquilo é apenas um reflexo da luz nos seus óculos. As câmeras tiraram uma foto dele enquanto ele estava montando alguns equipamentos, mas a foto ficou tão famosa que ninguém se deu o trabalho de refutá-la. Agora, os Lutz de fato chamaram o padre Pecoraro para abençoar a casa, o que ele fez. Ele também disse que não havia nada de estranho na casa, era uma casa pacífica e adorável. Outras partes da história também são um pouco duvidosas. Os Lutz não poderiam ter visto pegadas de casco na neve porque não havia neve naquele momento. E todos os danos que supostamente aconteceram na casa, na verdade, não aconteceram. A casa inteira estava em perfeito estado quando se mudaram e quando saíram. A história de Amityville, na verdade, foi criada pelo advogado de Ronald DeFeo, William Weber, e pela família Lutz.
Uma noite eles estavam discutindo uma maneira de se ajudarem. Weber queria uma sentença de insanidade para Ronald DeFeo. Ele também estava trabalhando em um contrato para um livro. Os Lutz, por sua vez, estavam com dificuldades financeiras e gostaram da ideia de um contrato para um livro. Weber admitiu que após 4 garrafas de vinho a reunião deles se transformou em uma sessão de escrita criativa. Mas os Lutz não gostaram da parte que receberiam do contrato do livro de Weber. O autor Jay Anson ofereceu aos Lutz um acordo de 50-50, que eles aceitaram. E com milhões de livros vendendo como loucos e ofertas de filme chegando até eles, era de seu total interesse financeiro manter a história viva. A história de horror de Amityville foi definitivamente desmentida. O próximo caso que a gente viu foi o de Annabelle, a boneca possuída. Essa história é bem mais fácil da gente explicar. É basicamente um remake, uma retomada ali do episódio Living Doll do Twilight Zone, Além da Imaginação, que foi ao ar em 1963 pela CBS. A sinopse do episódio era: Eric Streeter fica perturbado quando sua esposa chega em casa com sua filha Christy, tendo comprado mais uma boneca para ela. Christy adora sua nova boneca falante, Tina, mas seu padrasto imediatamente não gosta dela. Sempre que ele está sozinho com a boneca, ela solta comentários abusivos dizendo que o odeia e que vai matá-lo. É um ótimo episódio, provavelmente todos os fãs de Twilight Zone conhecem essa história. Pelo visto, Ed e Lorraine também eram fãs de Twilight Zone, tanto que adotaram essa história. Bom, quanto a Bathsheba Sherman, a bruxa que atormentou os pais, conforme retratado na Invocação do Mal, a proprietária da casa na época, Norma Sutcliffe, de fato foi atormentada, mas não pela bruxa, e sim pelos fãs do filme. Ela lançou um vídeo naquele ano reclamando de como a sua propriedade era invadida por fãs de filmes de terror. A qualquer hora, dia ou noite, havia pessoas em seu quintal, explorando o celeiro e até mesmo enfiando câmeras e celulares pela janela. Ela estava furiosa. Inclusive, ela processou Warner Bros. Por isso. Em seu vídeo, Norma passa a desmentir praticamente toda a história. Bathsheba foi sim uma pessoa real, mas isso é basicamente tudo que a história acerta. Ela nunca morou naquela casa e ela nunca matou ninguém. Segundo todos os relatos, ela era uma mulher adorável, e ela morreu pacificamente aos 73 anos. Seu último ato antes de morrer foi providenciar a educação de seus netos. Norma morou naquela casa por anos. Ela disse que nada de estranho aconteceu na casa antes ou depois. Agora, talvez Norma Sutcliffe apenas tenha tido sorte e a casa estava assombrada quando os pais estavam lá. Eles conseguiram alguns acordos de livro e um filme emocionante com a história. Portanto, eles disseram e continuam dizendo que a história é verdadeira. E nesse caso, os pais não procuraram Ed, Lorraine e Warren em busca de ajuda. Os Warren simplesmente apareceram sem serem convidados. Isso era algo que eles faziam com frequência. Eles finalmente saíram quando o Sr. Perrin socou Ed na boca. Portanto, Bathsheba Sherman e a Invocação do Mal foram desmentidos. O caso dos Snedeker é outro que não faz os Warren parecerem bons. Ray Garten, o autor que Ed Warren contratou, realmente teve dificuldades para escrever o livro. Foi difícil com a família envolvida. Eles estavam passando por sérios problemas como alcoolismo e dependência de drogas. Eles não conseguiam manter suas histórias consistentes, e isso era muito frustrante. É difícil escrever um livro de não ficção quando todas as pessoas envolvidas estão contando histórias diferentes. Quando Garten contou isso ao Ed Warren, Ed disse: eles são loucos, são pessoas loucas que nos chamam. Então Garten perguntou o que deveria fazer com o livro, e Ed disse: use o que funcionar e invente o resto. Apenas torne assustador. E essa não foi a primeira vez que Ed Warren contratou um escritor de terror para ajudar. E a gente não está falando de um jornalista nem de um biógrafo, mas um escritor de ficção de terror. Além disso, o que não é amplamente divulgado é que Philip, o filho com câncer, foi pego tocando indevidamente suas primas. A polícia o levou para um hospital psiquiátrico onde ele foi diagnosticado com esquizofrenia. E a esquizofrenia certamente poderia explicar por que ele estava vendo e ouvindo coisas, mas não explicaria também por que os outros estavam. Mas os Snedekers moraram na casa por 2 anos sem incidente. Mas depois de atrasarem o aluguel e a proprietária deles ter começado a ação de despejo, de repente a casa ficou assombrada. Além disso, sua história tem muitos detalhes que parecem com o filme O Ente, que era popular e muito assustador. O que também não é amplamente relatado é que a família lidava com alcoolismo e dependência de drogas, o que torna tudo pior. Na verdade, Ray Garten disse que enquanto trabalhava no livro, nunca viu Philip, e os Snedekers nunca mencionaram que tipo de câncer ele tinha. Ele falou com Philip por telefone e Philip lhe disse que quando tomava a medicação, os fantasmas paravam. Em seguida, a mãe de Philip encerrou rapidamente a ligação. Ray Garten e alguns dos vizinhos dos Snedekers suspeitavam que a família poderia ter usado o câncer como uma história de cobertura para os problemas de saúde mental e dependência de drogas de Philip. E apesar de suas alegações, eles tinham plena consciência de que a casa era uma funerária. E havia um inquilino, inclusive, morando no apartamento de cima que nunca viu ou ouviu nada. Os vizinhos dos Snedekers, sua senhoria e até mesmo a pessoa que escreveu o livro sobre o caso disseram que a história foi inventada. Esse, com certeza, foi desmentido. O poltergeist de Enfield é complicado. A gente sabe que pelo menos parte da história foi uma farsa porque a própria Janet admitiu, e as crianças foram flagradas várias vezes falsificando incidentes paranormais.
e as pessoas diziam que a voz estava vindo dela sem que sua boca se movesse, mas há muito vídeo dela movendo a boca. A foto de Janet levitando acima da cama se parece muito com ela pulando da cama. Esse foi outro caso em que o filme exagera o envolvimento dos Warrens. Mais uma vez, eles simplesmente apareceram sem serem convidados. Eles ficaram por algumas horas, olharam ao redor e partiram no dia seguinte. Ed Warren teve a chance de falar com Guy Playfair, o investigador que passou mais tempo com a família. Ele disse a Guy que ele poderia ganhar muito dinheiro com esse caso. Mas Guy não estava interessado. De qualquer forma, os Warrens escreveram sobre isso. Eles lucraram e chamaram isso de mais um de seus 10 mil casos. Só que eles não investigaram 10 mil casos. Mesmo que eles tivessem feito um caso por dia sem folga, levaria 27 anos para que eles investigassem 10 mil casos. Portanto, aí está Ed exagerando outra vez. Mas tem um horror real nessa história, e o nome desse horror é Ed Warren. A franquia Conjuring da Warner Brothers, com vários filmes e valendo bilhões de dólares, segue Ed e Lorraine Warren, um casal religioso devoto e felizmente casado que viaja todo mundo ajudando famílias assustadas a se livrarem de fantasmas e demônios. Mas apenas algumas semanas após o lançamento do primeiro filme em 2013, o estúdio ficou sabendo das alegações feitas contra Ed Warren. Segundo Judith Penny, Ed Warren iniciou um relacionamento com ela quando ela tinha apenas 15 anos. Ela costumava pegar o ônibus dele e ele desenvolveu sentimentos por ela. E se isso não fosse perturbador o suficiente, Judith se mudou para a casa dos Warren. Seu relacionamento com Ed continuou por mais de 40 anos, e Lorraine sabia de tudo isso. O quarto de Judith estava diretamente em frente ao quarto dos Warren. Eventualmente, eles construíram um apartamento para ela no andar de cima, e de acordo com o depoimento sob juramento que Judith fez, Ed dormia às vezes no andar de baixo e às vezes no andar de cima. Seu casamento não era tão perfeito como retratado. Judith disse que Ed frequentemente batia em Lorraine e que às vezes até mesmo a deixava inconsciente. Ela disse que estava preocupada que ele pudesse matar Lorraine um dia. Ed costumava dizer a Judith que ela era o amor da sua vida, e em 1978 ela engravidou. Disseram a ela que uma criança complicaria o negócio dos Warrens. Quando a advogada Jill Smith estava trabalhando no contrato de filme dos Warrens, havia uma cláusula bem específica que ela nunca tinha visto. Agora, não é incomum os produtores assinarem uma cláusula de não difamação ao adaptar uma história real. Ninguém quer vender a sua história e depois parecer ruim, mas esse contrato especificamente dizia que os filmes não poderiam retratar um caso extraconjugal, relacionamentos com menores de idade e algumas outras coisas específicas com as quais a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas para resumir, as descrições eram bem explícitas. Agora, em defesa dos Warrens, eles disseram que Judith era apenas uma garota que eles acolheram por caridade e ela cuidaria da casa enquanto eles viajavam. Judy e Tony Sparrow, a filha e o genro dos Warren, dizem que nunca viram qualquer uma das alegações. Os Sparrow acreditam que Judith Penny estava sendo manipulada, embora a gente não consiga dizer com qual finalidade. Hoje, ela tem mais de 70 anos, é casada e não ganha dinheiro com os filmes. A Warner Brothers até ofereceu a ela $150 mil por sua história de vida. Dinheiro pelo silêncio. Judith diz que permaneceu amigável com Ed até sua morte em 2006, mas apesar de sua afeição por ele, o que ele fez foi desprezível e criminoso. O que tudo se resume ao seguinte: nenhum caso em que os Warrens trabalharam foi apoiado por qualquer evidência além da sua palavra. Ed afirmava ter fotos e vídeos, mas nunca os apresentou. Eu vi um vídeo que Ed mencionou, o fantasma chamado de A Dama de Branco. Agora, isso é um vídeo bastante convincente, mas Judith Penny disse que Ed lhe disse para vestir um vestido branco e andar por um cemitério, e então ela fez isso. Veja bem, eu não estou dizendo que fantasmas não são reais e que os Warrens mentiram sobre tudo. Eu estou dizendo que eles mentiram sobre algumas coisas, e por causa disso a gente tem que questionar tudo o que eles dizem.